Fala rapaziada do canal Kickscore, como vocês estão seus Zé Ruelinhas? Hoje trago para vocês um vídeo sobre o grande jogador artilheiro, marrento, para muitos um craque, para outros um grande artilheiro falador, o cara que muitas vezes é lembrado pelo título da Copa de 94, outras vezes por falar que o Pelé calado era um poeta, ele Romário o baixinho o peixe. Romário de Souza Faria nasceu em 29 de janeiro de 1966, no Rio de Janeiro, Brasil. Em 1979, um olheiro o levou para fazer testes no infantil do Olaria. Foi destaque entre os jogadores da equipe, foi levado depois ao Vasco da Gama, já na categoria juvenil e juniores do Vasco, conseguiu por 3 anos seguidos ser artilheiro do Campeonato Carioca, em 1982,983 e 1984, além de ser bicampeão em 1983 e 1984, mostrando assim que estava surgindo um dos maiores artilheiros de todos os tempos do futebol. Em sua carreira no futebol, jogou primariamente como centroavante e viveu seu melhor momento ao conquistar a Copa do Mundo FIFA de 1994 com a seleção brasileira. É um dos maiores artilheiros da história do futebol, e o quarto maior artilheiro da seleção brasileira segundo a FIFA, com 55 gols marcados contando apenas jogos oficiais, ficando em segundo lugar na posição até outubro de 2004, quando foi ultrapassado por Ronaldo, após a sua aposentadoria da seleção. Sua média de gols pelo Brasil é superior a Neymar, primeiro, e Ronaldo, terceiro. É ainda o jogador com o maior número de artilharias na história do futebol, foi artilheiro em 31 das 83 competições que disputou como profissional, sendo 27 em competições oficiais. Foi o único jogador a ter o recorde de ficar 28 anos com prêmio de melhor jogador e campeão da Copa do Mundo de 1994 até 2022, quando foi finalizado o recorde com a conquista do prêmio e da Copa do Mundo por Lionel Messi. Mas antes de mais nada, deixa aquele like, inscreva-se no canal, dá aquela moral, compartilhe o vídeo, deixe sua opinião sobre esse grande craque Romário, e veja-se um dos nossos links de produtos como chuteiras, meias, camisetas do seu time do coração lhe interessa, com aquele valorzinho em conta. Comprando pelo link você também ajuda o canal. Já na equipe principal do Vasco, Romário iniciou a sua carreira em 1985, promovido ao time principal por Antônio Lopes. Sua estreia em jogos oficiais ocorreu em 6 de fevereiro, na vitória vascaína por 3-0 sobre o Coritiba, partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Já seu primeiro gol foi marcado no dia 18 de agosto, em um amistoso contra o time do Nova Venécia, marcando 2 vezes em uma goleada de 6-0 sobre a equipe capixaba. Romário, naquele ano, venceu a Taça Guanabara de 1986, seu primeiro título como profissional, marcando 2 vezes na final contra o Flamengo. Mesmo ao lado de Dinamite, foi o garoto o artilheiro do Campeonato Carioca do mesmo ano, com um gol a mais que o veterano ídolo. Em 1987 e 1988, o baixinho marca a época no Vasco, faturando o bicampeonato carioca, em ambas as vezes contra o Flamengo, devolvendo a perda do título de 1986. Na decisão de 1988, marca um gol histórico contra o arquirrival, aplicando um lençol no goleiro Zé Carlos e quase entrando no gol junto com a bola. Naquele ano, já declara sua ambição de fazer 1000 gols, tal como Pelé. Tenho 22 anos e garanto que ainda vou impressionar muita gente. Podem me cobrar. Vou chegar ao 1000º gol. Pelo Vasco na sua primeira passagem fez 196 jogos e aproximadamente 139 gols.
Após seu início meteórico e artilharia foi vendido pelo Vasco ao PSV, estreou pelo clube em 30 de outubro de 1988 na partida PSV 3-0 Twente. Na temporada de 1989 a 90, Romário é artilheiro da Eredivisie e volta a ganhar a Copa Nacional e torna-se ainda o primeiro brasileiro chamado para uma Copa do Mundo atuando por uma equipe holandesa. Todavia, uma lesão no tornozelo ocorrida há 3 meses do torneio pelo próprio PSV praticamente o priva de jogar o Mundial. O baixinho recupera-se bem da lesão e, na temporada de 1990-91, é novamente artilheiro e campeão da Eredivisie, com um sabor especial para a torcida. O PSV, até então a terceira força do futebol neerlandês, iguala, em número de títulos no campeonato, o Feyenoord, ultrapassado na de 1991-92, com um bicampeonato seguido da equipe de Eindhoven. A temporada de 1992-93, em que o Feyenoord ganha e se iguala momentaneamente ao PSV, é a primeira de Romário na Holanda em que ele não fatura títulos. Ainda assim, sua artilharia na Copa dos Campeões da UEFA, mesmo com o PSV caindo em último na fase de grupos, impressiona os grandes clubes da Espanha. Valência tenta contratar o jogador a pedido de Guus Hiddink, que nesse momento estava como treinador do clube espanhol, porém, um holandês em especial, Johan Cruyff, que na época treinava com sucesso o Barcelona, conseguiu com que a diretoria do clube contratasse o artilheiro. O clube espanhol é convencido a comprar Romário, fazendo por 5 milhões de dólares estadunidenses. Pelo PSV fez 167 jogos e aproximadamente 165 gols. Romário chega ao Barcelona como o jogador brasileiro mais bem pago do mundo, com um salário de 1,4 milhões de dólares por temporada, e tem um início arrasador no clube catalão. Na pré-temporada, marca 14 gols em 8 partidas. Seu primeiro título veio em cima do São Paulo no torneio Teresa Herrera, em que o Romário faz o gol do título de cabeça na final. Logo após conquista outro torneio, Troféu Forte em Marbella, sendo o artilheiro, e também é artilheiro do Troféu Isla de Tenerife. Romário se destaca e é eleito o segundo melhor jogador do mundo pela FIFA em 1993. A temporada de 1993-94 desenrola-se com o Barcelona em busca de um tetracampeonato seguido. O ápice dá-se em um El Clásico, em que Romário marca 3 vezes e dá uma assistência em um 5-0 contra o Real Madrid. Romário emenda o título no campeonato espanhol com nova artilharia, recebendo a alcunha de matador de porteros, além de alcançar um recorde de fazer 5 hat-tricks em apenas uma edição do campeonato espanhol na temporada 1993-94, recorde que pertencia apenas a 2 jogadores, Isidro Lángara, na temporada 1935-36 pelo Real Oviedo, e Telmo Zarra na temporada 1946-47 pelo Athletic Bilbao. Ambos também fizeram 5 hat-tricks em uma edição do campeonato espanhol. Porém, Romário não duraria mais do que aquele semestre na Espanha. Desejando voltar ao Brasil, força sua saída do Barcelona, mesmo seu passe sendo avaliado em 12 milhões de dólares. Na época, com grandes clubes da Europa querendo o jogador, em destaque para a Juventus, que estava sondando sua contratação o ano inteiro. Romário nunca voltou de fato depois da Copa do Mundo. Seu corpo estava em Barcelona, mas sua mente estava no Rio, declararia Stoichkov, de quem o brasileiro chegará a se distanciar. O Barcelona teve de aceitar e reduzir o valor do contrato, mesmo abaixando para 9 milhões de dólares, acabou vendendo por 4,5 milhões de dólares, porém, depois o Flamengo deu mais 2,5 milhões de dólares parcelados, fechando a compra em 7 milhões de dólares.
No Barcelona, Romário viveu o período mais brilhante tido pelo clube até então, momento bastante acompanhado por telespectadores do mundo inteiro, com muitos deles passando a torcer pelo Barça a partir dali. Ele também acabaria responsável por reiniciar a trajetória de sucesso de jogadores brasileiros na equipe. Até então, o único que fora ídolo havia sido Evaristo de Macedo, na década de 1950. A última lembrança vitoriosa do Romário com a camisa catalã ocorreu em 21 de dezembro de 1994, quando ele ao lado do búlgaro Stoichkov levantou o prêmio 11 d'Or de melhor jogador da temporada na Europa em 1994 para a torcida do Barcelona em pleno Camp Nou. Pelo Barcelona fez 84 jogos e aproximadamente 53 gols. Após a Copa de 94, Romário volta ao Flamengo, em uma inusitada jogada de marketing, após cerca de 3 a 4 meses de negociações com o Barcelona, facilitadas com a colaboração do próprio Romário. Romário foi o primeiro jogador jogando fora da Europa, e o único até hoje, já que no anúncio da FIFA, na época feito no dia 30 de janeiro de 1995 em Lisboa, ele já estava oficialmente contratado pelo Flamengo, onde já tinha inclusive estreado, a ser eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA em 1994, tendo contrato com um time do Brasil. Romário começou bem, conseguindo o título da Taça Guanabara de 1995 marcando 3 vezes na final contra o Botafogo. Neste campeonato, apesar do seu bom desempenho, não consegue sair na artilharia, que seria de Túlio Maravilha, do Botafogo, e o título fica com o Fluminense, em uma das partidas mais lembradas do clássico. No ano de 1995, fica em 4º lugar na eleição de melhor do mundo da FIFA pelo seu desempenho, um grande feito para um jogador que atuou a temporada inteira no Brasil. Em 1996, o Flamengo conquista o Campeonato Carioca de forma invicta. Romário é artilheiro do estadual. O Flamengo conquista também a Copa Ouro Sul-Americana. Romário não fica para o Campeonato Brasileiro de 1996. No dia 10 de junho de 1996 ele se envolve em uma transação mal-sucedida que trouxe de volta o atacante Bebeto, e o baixinho acaba emprestado ao Valência, que demonstrava interesse desde 1993 em ter o jogador. Pelo Flamengo fez 79 jogos e aproximadamente 68 gols. Em 10 de junho de 1996, foi anunciado pelo Valência. Romário chega no Valência como o jogador mais bem pago do mundo, com um salário de 3,6 milhões de dólares por temporada, mas pouco dura no Valência. Por coincidência, tem sua estreia em um amistoso contra seu anterior clube, o PSV, e marca seu primeiro gol pelo Valência em outro amistoso contra o time Colônia, e acaba ganhando apenas 2 torneios. Torneio Naranja em cima do próprio Flamengo, porém, não disputa esse jogo e durante o torneio marca apenas um gol contra o Perugia na competição e também ganha o troféu de La Generalitat Valenciana, no qual ele também marca apenas um gol contra o Feyenoord e ganha o título em cima do time espanhol Hércules. Logo após desentende-se com o técnico Luiz Aragonés e vê-se isolado no elenco, que apoia o treinador. Apesar do interesse de Vasco, São Paulo e até do Boca Juniors, onde atuaria com Diego Maradona e Cláudio Canidia, o jogador programou, ainda antes do fim do ano, sua volta ao Flamengo, após lesionar-se no final de setembro. Mesmo assim, ainda fica em 10º lugar na eleição de melhor do mundo da FIFA pelo seu desempenho no ano de 1996. Pelo Valência fez 21 jogos e aproximadamente 14 gols.
No dia 26 de outubro de 1996, retorna ao Flamengo em um período de empréstimo até 25 de julho de 1997 e vai com o Flamengo a 2 decisões, mas ambas são perdidas em empates por 2-2, o Torneio Rio-São Paulo, contra o Santos, e a Copa do Brasil, contra o Grêmio, em que ele chega a marcar. Resta-lhe apenas sua terceira artilharia seguida no Cariocão. Tornou-se também o segundo jogador a marcar gols contra os 4 grandes paulistas no mesmo ano. Joga apenas 4 partidas no Campeonato Brasileiro de 1997, marcando seus 3 gols em um único jogo, em um 4-1 contra o Goiás, chega a ser pedido por Ronaldo para a Inter de Milão contratá-lo para jogarem juntos no time italiano. 94, porém, ele retorna para um novo curto período no Valência. Sem ele, o Flamengo até consegue chegar às fases finais do Brasileirão, mas é eliminado para o Vasco, futuro campeão. No Valência, ele tem novas frustrações. O técnico Jorge Valdano, que pedirá pela sua volta, demonstra tolerar o comportamento boêmio do atacante, declarando posteriormente que, de fato, o contrato do astro previa em uma cláusula essa liberdade para o baixinho. O Valência inicia ganhando a Copa Fuji sem ele, pois Jorge Valdano prefere poupá-lo para os jogos seguintes. A reestreia de Romário acontece em um amistoso contra o Atlético de Madrid, onde ele marca um golaço de fora da área, gol esse que foi escolhido pelo próprio Romário entre um dos gols mais bonitos da carreira dele. Alguns dias depois, Romário ganha o troféu Agrupación de Penas Valencianistas, com ele dando o passe para o gol durante a partida, sendo capitão e marcando um gol na decisão por pênaltis em cima do Racing Santander. Pouco tempo depois, Romário machuca-se. Valdano cai logo após a terceira rodada do Campeonato Espanhol, e quando Romário recuperou-se, desentendeu-se com o novo treinador, Cláudio Ranieri. Em sua terceira passagem pelo Flamengo após sair novamente do Valência, Romário acabou sendo deixado na reserva de Marcelinho Carioca, e mesmo com o interesse de mais um clube italiano em tê-lo, dessa vez o Napoli, o atacante preferiu voltar para o Brasil e logo acertou um novo retorno ao Flamengo, em definitivo, no dia 18 de dezembro de 1997. No entanto, o ano de 1998 não se mostrou muito melhor. No Campeonato Carioca, onde foi pela 4ª vez consecutiva o artilheiro, o título ficou com o Vasco. Já no Campeonato Brasileiro, o time não encontrou um padrão de jogo e acabou ficando de fora das fases finais. Mais do que isso, Romário acabou cortado da Copa do Mundo FIFA de 1998. Em 1999, o título estadual foi, sobre o favorito Vasco de Edmundo, reconquistado, e Romário emendou sua 5ª artilharia seguida no torneio. Ele destacou-se também no Torneio Rio-São Paulo, mesmo com o time não chegando às fases finais. Ao driblar o volante Amaral com um elástico e completar a jogada com um gol sem ângulo, ele foi aplaudido pela torcida adversária, em um 3-0 sobre o Corinthians em pleno Pacaembu. No Brasileirão, o Flamengo chega a fazer uma boa campanha, mas perde uma série de jogos na reta final e fica novamente eliminado das fases finais. A maior decepção fica na Copa do Brasil. O time vencia o Palmeiras no Parque Antártica por 2-1 no jogo de volta da quartas de final, até os últimos 10 minutos da partida, quando os alviverdes marcaram justamente os 3 gols que necessitavam e venceram o jogo por 4-2. O maior alento rubro-negro em 1999 é a Copa Mercosul. O time vai avançando, com Romário obtendo nova artilharia. Porém, antes da segunda partida da semifinal, contra o Peñarol, em Montevidéu, Romário e outros jogadores do Flamengo festejam em uma boate de Caxias do Sul horas depois de derrota para o Juventude, válida pelo Brasileiro. Pelo Flamengo em sua terceira passagem fez 106 jogos e aproximadamente 101 gols.
Romário retornou ao Vasco em 1999 como o jogador mais bem pago do Brasil, disputando o primeiro Mundial de Clubes da FIFA com destaque, embora o Vasco tenha perdido na final para o Corinthians. Em 2000, ele brilhou na final da Taça Guanabara contra o Flamengo, marcando 3 gols e garantindo o título ao Vasco. Apesar das controvérsias com Edmundo, Romário continuou sua jornada vitoriosa, levando o Vasco a conquistar a Copa Mercosul e a Copa João Avelange, além de ser artilheiro do Brasileirão e receber a Chuteira de Ouro. O interesse da Internazionale de Milão em contratá-lo demonstrou sua relevância internacional, mas sua permanência no Vasco rendeu mais conquistas individuais e gols, apesar da falta de títulos expressivos para o clube. No entanto, desentendimentos com o técnico da seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari, e problemas com a torcida vascaína levaram ao seu afastamento do clube em 2002, mesmo mantendo um desempenho notável. Assim, a passagem de Romário pelo Vasco foi marcada por momentos de glória, polêmicas e uma extraordinária capacidade de marcar gols, estabelecendo seu nome como um dos maiores ídolos da história do clube. Sua habilidade incomparável e suas conquistas no futebol brasileiro e internacional o tornaram uma lenda viva do esporte. Pelo Vasco em sua segunda passagem fez 140 jogos e aproximadamente 131 gols. Romário retorna ao Fluminense no segundo semestre de 2002, se tornando a grande contratação do time centenário. Sua chegada causa incômodo devido ao alto salário, enquanto outros jogadores estavam com salários atrasados. Apesar de uma boa campanha inicial, o time enfrenta tropeços, incluindo derrotas significativas. Romário tem momentos de destaque, como o gol decisivo que garante a classificação do time, mas também se envolve em polêmicas, como empurrar um colega durante uma partida. Sua popularidade com a torcida é notável, mas suas regalias acabam irritando outros jogadores do time. Romário deixa o Fluminense em 2003, após receber uma oferta do Al-Sadd no Catar, mas retorna motivado em 2004. Apesar de mais momentos de destaque, suas constantes ausências nos treinos e desentendimentos com técnicos acabam minando sua relação com o clube, levando ao fim de seu contrato. Pelo Fluminense fez 54 jogos e aproximadamente 39 gols.
No início de 2005 há uma indefinição sobre a continuação de sua carreira profissional. Fontes no início do ano chegam a afirmar que ele encerraria de fato a carreira, mas Romário mais uma vez surpreende a todos. No dia 23 de janeiro ele faz sua primeira partida do ano, com a camisa do Vasco. Pela terceira vez no Vasco, Romário mantém suas características, os gols e sua imposição sobre os técnicos. Pelo Campeonato Brasileiro de 2005, chega a fazer a preleção, na presença do treinador Dário Lourenço. O técnico cai após derrota para o Flamengo. Romário também se desentende com Pelé, que lhe sugerira aposentar-se. O Pelé calado é um poeta. Tinha era que colocar um sapato na boca. No Brasileirão, ele consegue na reta final chegar à artilharia, superando Robgol, do Paysandu. Torna-se, aos 39 anos de idade, o mais velho jogador a terminar o campeonato como artilheiro, o que lhe premia com sua quarta bola de prata, a terceira delas como prêmio pela artilharia. Próximo ao 10º gol, Romário motiva-se a continuar jogando, recebendo total apoio do Vasco. O clube oficialmente anuncia o projeto Romário 1000 gols, que gera polêmica por transformar jogos-treino contra equipes fracas em amistosos com súmula e uniforme oficial, para facilitar o desejo de Romário. Romário continua sua busca pelo 10º gol, alcançando o 99º em um clássico contra o Flamengo, mas é impedido de marcar o 10º pelo goleiro adversário. Após algumas tentativas frustradas, finalmente atinge a marca histórica em um jogo contra o Sport, cobrando um pênalti. Após alcançar seu objetivo, Romário joga algumas partidas adicionais, marcando mais gols, mas logo enfrenta problemas físicos. Recebe diversas homenagens, incluindo convite para ser embaixador da cidade do Rio de Janeiro e um prêmio Golden Foot em Monte Carlo. Sua estátua é inaugurada em São Januário, e ele assume temporariamente como jogador-treinador do Vasco. Entretanto, Romário pede demissão do cargo em meio a conflitos com o presidente do clube. Anuncia sua aposentadoria do futebol em fevereiro de 2008, e oficializa sua decisão em um evento no Rio de Janeiro em abril do mesmo ano. Pelo Vasco em sua terceira passagem fez 49 jogos e aproximadamente 42 gols. Em 12 de agosto de 2009, Romário surpreendeu o Brasil ao anunciar sua volta aos gramados para defender o América, na segunda divisão do Campeonato Carioca. Segundo o Baixinho, era para realizar um sonho de seu pai Edevair, notório torcedor americano, falecido em 2008. Romário já havia prometido ao pai, anos antes, que encerraria a carreira no clube. Curiosamente, ele já havia disputado um jogo vestindo a camisa rubra do América, enquanto seu pai ainda estava vivo. Fora em 23 de dezembro de 1993, no amistoso festivo que marcou a despedida do ídolo americano Luizinho Lemos, tendo marcado 4 gols contra a equipe dos amigos do Luizinho, em uma das partidas que ele oficialmente registrava em suas contas de gols, mas que eram contestadas por parte da mídia esportiva. Posteriormente, se declararia ele também torcedor do clube rubro. Romário já havia prometido ao pai, anos antes, que encerraria a carreira no clube. Já sua estreia profissional pelo clube carioca ocorreu em 25 de novembro de 2009, na vitória sobre o Arthur, que deu ao América o título do Campeonato Carioca da segunda divisão e marcou o retorno à elite em 2010. Mas esse retorno acabou sendo breve. Após a primeira e única partida oficial com a camisa do América, o Baixinho acabou assumindo a função de dirigente do clube e encerrou sua vitoriosa carreira de jogador. Romário iniciou sua trajetória na seleção brasileira desde as categorias de base, sendo campeão e artilheiro do Campeonato Sul-Americano Sub-20 em 1985. No entanto, enfrentou problemas com treinadores devido à sua falta de foco e disciplina. Sua estreia pela seleção principal ocorreu em 1987, sob o comando de Carlos Alberto Silva. Participou das Olimpíadas de 1988, destacando-se na campanha brasileira, embora tenham perdido na final. No ano seguinte, ajudou o Brasil a vencer a Copa América, sendo decisivo na final contra o Uruguai. Romário foi um dos trunfos do Brasil na Copa do Mundo FIFA de 1990, apesar de uma lesão prévia.
Na Copa de 1994, foi fundamental para a conquista do tetracampeonato, marcando gols decisivos, incluindo os 2 na final contra a Itália. Ele foi eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA naquele ano. No entanto, após desavenças com o técnico Carlos Alberto Parreira, acabou sendo deixado de lado na seleção por um período. Nos anos 2000, Romário enfrentou altos e baixos em sua relação com a seleção. Apesar de continuar marcando gols e sendo pedido pelo público, foi cortado da equipe para a Copa do Mundo FIFA de 1998 devido a uma lesão. Suas desavenças com treinadores, como Vanderlei Luxemburgo e Luiz Felipe Scolari, também prejudicaram sua convocação. Romário fez sua última partida pela seleção em 2005, totalizando 86 gols com a camisa amarelinha, contando jogos oficiais, amistosos e categorias de base. Pelo Seleção Brasileira Olímpica e Principal fez 92 jogos e aproximadamente 82 gols. Romário é lembrado como um dos maiores artilheiros da história do futebol brasileiro. Sua carreira foi marcada por conquistas, polêmicas e momentos de genialidade que o colocam entre os melhores jogadores de todos os tempos. Desde suas primeiras aparições nas categorias de base até o auge como um dos maiores artilheiros da história do futebol brasileiro, Romário deixou uma marca indelével no esporte. Sua habilidade excepcional, sua capacidade de decisão e seu instinto goleador o tornaram um ícone do futebol mundial. Ao longo de sua carreira, Romário enfrentou desafios, controvérsias e adversidades, mas sua determinação e talento inquestionável sempre o levaram a superar obstáculos. Sua participação em Copas do Mundo, culminando com o título em 1994 e sua eleição como o melhor jogador do mundo naquele ano, são testemunhos do seu legado no futebol. Além de suas conquistas em campo, Romário também deixou um impacto significativo fora das 4 linhas, seja através de sua personalidade carismática, suas polêmicas ou seu compromisso com causas sociais. Sua influência vai além do futebol, alcançando o status de lenda viva do esporte brasileiro. Em suma, a carreira de Romário é uma história de sucesso, talento e paixão pelo jogo, que continuará inspirando gerações futuras de jogadores e fãs de futebol. Ele permanece como um dos maiores ídolos do esporte, um verdadeiro campeão que deixou sua marca na história do futebol brasileiro e mundial. Rapaziada, agradeço a todos por terem chegado até aqui. Se não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal, deixa o like aí. E o principal, deixe seu comentário sobre o assunto. Quero saber a opinião de vocês sobre a carreira desse grande jogador. Ajude-nos a crescer, compartilhe esse vídeo se possível também. Falou, é nóis!